Não vamos dizer nada de novo. Praticamente todos conhecemos bem Chico Xavier. Todavia, o que pretendemos fazer é uma justa homenagem a uma mediunidade excepcional que esteve entre nós, encarnado por 92 anos. E se alguma coisa desejamos, nesta despretensiosa palestra, não é esmiuçarmos a intimidade do espírito Chico Xavier, para justificar ou contrariar reencarnações passadas, algumas que são pacificamente aceites, outras são profundamente rejeitadas e fruto até de discussões sem nenhuma necessidade. A pretensão da nossa apresentação é falar do homem. O homem e a sua obra. Porque ele, tal como o próprio Cristo, exemplificou. E isso vale muito. Deixaremos de lado quem foi quem, para nos dedicarmos apenas a falar da tarefa, uma tarefa incomum, de uma mediunidade abençoada. Quando mergulhou no corpo físico, para aquilo que havia de ser o seu grande ministério, o ministério que ele teria que desenvolver, tudo eram promessas, tudo eram expectativas, como até acontece connosco quando chegamos para uma reencarnação nova. Só que ele foi aquinhoado com um incomum património de bênçãos. Mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse aqui na trajetória física, advertindo-o dos perigos, das travessias desse mar revolto, quantas vezes encapelado pelas paixões, bem como das lutas que deveria travar para que conseguisse alcançar um porto seguro. Uma orfandade bem precoce, perseguições rudes na infância, solidão e amargura, estabeleceram-lhe um cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer tudo. Todos os desafios, até mesmo os mais rudes, e isso ajudando-o a crescer interiormente no rumo do objetivo da iluminação. Adversários de ontem, que se haviam reencarnado também, crivaram-no de aflições e de crueldade, praticamente durante toda a sua existência orgânica. Mas ele conseguiu amá-los, e jamais devolvendo as mesmas farpas e o mal que lhe dirigiam. Experimentou abandono, descrédito e necessidades de toda a ordem. Teve incontáveis tentações que lhe rondavam os passos, ameaçando-lhe desse modo a integridade moral. Mas ele nunca cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem sequer a sentimentos vis. Sempre se manteve num clima de harmonia, sintonizando ele com as forças geradoras da vida, de onde auria coragem e auria as forças para não desfalecer. Trabalhador infatigável, alargou o campo da solidariedade e acendeu o archote da fé, mas da fé racional, que divulgou através de incomuns testemunhos mediúnicos, iluminando assim outras vidas que também se tornaram faróis e amparo para tanta gente. E, no fundo, é a finalidade da nossa doutrina: o acolhimento fraterno, o consolo, o esclarecimento. Nunca se exaltou, jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando, sob
o metralhar de perversas acusações, permaneceu fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela retidão e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e também os líderes governamentais, que também passaram a amá-lo. Tornou-se padrão do bom comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenómenos da mediunidade. Quantas informações do mundo espiritual ele nos trouxe! Recordemos, entre muitas, a obra científica do espírito Dr. André Luiz. Coisas que nos anos de 1945 até 55, coisas que a própria ciência ainda nem aceitava muito bem ou desconhecia. A sua palavra era doce e sempre profundamente ungida de bondade. Sempre a sua voz soava, ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Estava em contínuo contacto com o seu anjo tutelar. Nunca, em nenhuma circunstância, o decepcionando. Jamais se extraviou na estrada do dever, que ele com retidão percorria, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso que houvera assumido. Abandonado por uns e por outros, não só afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele renovava-as através da oração e do exercício interminável da caridade. Estava sempre disposto a ajudar. A claridade dos olhos diminuiu, até quase apagar-se. No entanto, a sua visão interior, a visão da alma, tornou-se mais poderosa para poder assim penetrar os arcanos da espiritualidade. Nunca se recusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. Trabalho, canseira. Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras que muitas ainda hoje se mantêm em relação a reencarnações suas, e os debates insensatos que eram feitos e aconteciam à sua volta e longe dele sobre a doutrina, a desta doutrina que ele esposou e esclarecia sempre quais os sublimes ensinamentos do Espiritismo. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, ele penetrava em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornava-se profundamente maleável aos espíritos que o utilizavam ou utilizaram por quase 75 anos de mediunidade. Mediunidade de devotamento, de renúncia, mas uma mediunidade profundamente luminosa. Chico Xavier foi o maior e mais importante médium psicógrafo. Publicou em vida 416 livros, mas outros livros inéditos já foram publicados após o seu desencarne, totalizando agora 535 títulos.
Várias destas obras estão traduzidas e publicadas em castelhano, esperanto, francês, inglês, japonês, grego e em outras línguas. O seu primeiro livro foi o famoso Parnasso de Além-Túmulo, lançado em 1932. Parnasso significa antologia, coletânea de poesias, e trouxe na sua primeira edição um conjunto de 60 poemas, atribuídos a 14 poetas brasileiros, 4 portugueses e um poeta anónimo que se autodenominou um desconhecido. Porém, a cada nova edição do livro foram incorporadas outras composições e novos poetas. Até que na sua sexta edição, em 1955, estabilizou com 259 poemas atribuídos a 56 autores. Mas todos eles, os espíritos que se comunicaram para a feitura deste livro, todos manifestaram as suas características, os seus estilos próprios, e alguns perfeitamente inconfundíveis. Não havia como enganar. Foi grande o rebuliço causado na época. Uns opinavam que Chico era um leitor compulsivo e dono de uma memória prodigiosa que incorporava o estilo dos poetas inconscientemente. Outros trataram-no por esquizofrénico e alguns mais ferinos defendiam que o livro era uma jogada da parte de Chico Xavier para chamar a atenção. Chico, além de afirmar que a autoria dos poemas não lhe pertencia, reverteu todos os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. Ora, ele, de moral ilibada, realmente humilde e simples, Chico Xavier nunca auferiu vantagem de qualquer espécie de mediunidade. E há, porém, um detalhe ainda. Quando o livro foi lançado, o médium tinha 21 anos e apenas a instrução primária, e não demonstrava os dotes intelectuais necessários para estabelecer tal obra. Apenas Chico completou o curso primário, numa infância muito difícil. Nasceu em Pedro Leopoldo, uma modesta cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil, no dia 2 de abril de 1910. Desde os 4 anos de idade, teve a sua vida assinalada por singulares manifestações espirituais. Seu pai tinha dificuldade em compreendê-lo e dizia a quem o quisesse ouvir: "O meu filho é muito estranho." De formação católica, o garoto orava com extrema devoção, conforme lhe ensinara Dona Maria João de Deus, a querida mãezinha, que o deixaria órfão aos 5 anos de idade. Dentro de grandes conflitos e extremas dificuldades, o menino ia crescendo, sempre puro e bom, incapaz de um gesto de desobediência. As sombras, os espíritos, amigos, porém, não o deixavam. Conversava com a mãezinha desencarnada e ouvia muitas vozes confortadoras. Na escola, quantas vezes sentiu a presença dos espíritos auxiliando nas suas tarefas habituais. Certo é que os seus primeiros anos marcaram-no profundamente. Ele nunca esqueceu esses anos. A necessidade de começar
a trabalhar novo para auxiliar nas despesas domésticas foi, na sua vida, conforme ele mesmo disse, uma bênção indefinível. Precocemente, a doença também veio fazer-lhe companhia. Primeiro os pulmões, quando trabalhava na tecelagem, depois os olhos e a angina pectoris, uma dor persistente no peito que se caracteriza por uma sensação de pressão, que ocorre quando o músculo cardíaco não está recebendo o oxigênio suficiente através de um fluxo de sangue normal. Chico foi caixeiro de armazém e modesto funcionário público, aposentando-se em 1958. Foi em 8 de julho do ano de 1927 que participou na sua primeira reunião espírita. Contava agora 17 anos, quando recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Uma noite memorável. Os espíritos deram assim início a um dos trabalhos mais belos de toda a história da humanidade. 17 folhas de papel foram preenchidas celermente, versando sobre os deveres do espírita cristão. Há um depoimento do próprio Chico Xavier, em que ele disse: era uma noite quase gelada. Os companheiros se acomodavam junto à mesa, seguiam-me os movimentos do braço, uns curiosos, outros comovidos. A sala não era grande, mas no começo da primeira transmissão de um comunicado do mais além, por meu intermédio, senti-me fora do meu próprio corpo físico, embora junto dele. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia as 17 páginas que nos dedicou, a minha visão habitual experimentou uma significativa alteração. As paredes que nos limitavam o espaço desapareceram. O telhado como que se desfez e, fixando o olhar no alto, podia ver as estrelas no escuro da noite. Entretanto, relanceando o olhar naquele ambiente, notei que toda uma assembleia de identidades amigas me fitavam com simpatia e bondade, em cuja expressão eu adivinhava, por telepatia espontânea, que me encorajavam, em silêncio, para o trabalho a ser realizado. E o que pretendiam era animar-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. E percorreu. Ainda neste ano de 1927, que vê pela primeira vez o Espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual. O Espírito Emmanuel, no início da mediunidade de Chico, deu-lhe 2 orientações básicas para o trabalho que ele deveria desempenhar. Eis a primeira. Emmanuel pergunta-lhe: está você disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E Chico respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E Chico, meio admirado, ainda perguntou: e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Emmanuel não lhe deixou dúvidas. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Aquele rapaz, à época, perguntou: qual é o primeiro? Disciplina.
Emmanuel disse-lhe com voz firme. E o segundo? Perguntou ele. Disciplina. E o terceiro? Disciplina. A segunda, mais importante orientação de Emmanuel para o médium é bem ilustrativa da importância da mediunidade disciplinada. E o que é uma mediunidade disciplinada? A mediunidade disciplinada é uma mediunidade educada. É um médium que sabe o que é a mediunidade, para que serve e como deve exercer. Isso é a mediunidade disciplinada. Chico Xavier é, ainda hoje, uma figura de projeção nacional e internacional. Sua vida, verdadeiramente apostolar, dedicou-a, o médium, aos sofredores e aos necessitados. Pela psicografia ou pela psicofonia, desenvolveu a mediunidade de receitista para a homeopatia, sendo sempre assessorado nesta área pelo Dr. Bezerra de Menezes. Chico partiu, mas o testemunho da sua existência vai permanecer como uma diretriz segura para todos os que queiram abraçar os ideais espíritas cristãos. E, sobretudo, aos que voluntariamente se veem comprometidos com a difícil tarefa do intercâmbio mediúnico. Não é uma brincadeira. Sua humildade, o seu desapego, dificilmente compreendidos até para muitos espíritas, foi a mais notável e marcante exteriorização da grandiosidade do seu espírito. Foi no grupo espírita da prece que o apóstolo do Cristo desenvolveu, durante muitos anos, os seus trabalhos de amor ao próximo na cidade de Uberaba. Ali, tendo-se transferido de Pedro Leopoldo, viveu desde 1959, desencarnando no dia 30 de junho de 2002. E desencarnou pacificamente, no próprio lar, sendo encontrado sereno, ainda numa atitude que demonstrava ter estado em prece com Deus. Revelou a amigos mais íntimos que tinha o desejo de partir num dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Foi a conquista do pentacampeonato do mundo de futebol pelo Brasil. O povo exultava nas ruas com alegria e foi nesse dia que Chico partiu. E que melhor prova podemos ter do seu mediunato incomparável? Que melhor prova? Que melhor prova da sua condição de apóstolo do Cristo do que o testemunho de Joana de Ângeles? O espírito de Joana de Ângeles. Pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, no dia 2 de julho de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia. Texto que é extraído da revista O Reformador de agosto de 2002, edição especial da FEB. É Joana que diz: e ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descansa, descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares agora das inefáveis alegrias do reino dos céus. Chico
é recebido por Jesus. O Mestre recebendo o seu apóstolo. Então, quando reverenciarmos Chico Xavier, tenhamos presente isto. Ele merece ser recebido pelo próprio Jesus. Então, que nosso Pai, o próprio Jesus e o nosso amigo Chico velem por nós. Pela vossa atenção, muito obrigado.